Olá, eu sou Adriano Schmidt e hoje eu vou te falar um pouquinho sobre o Charlie Chaplin. Vou falar um pouco sobre vida, sobre a obra dele e como ele influenciou e influencia até os dias de hoje. Eu sou ator, comediante e roteirista. Eu já escrevi séries que passam em canais como Gloob e SBT. Acabei de finalizar uma série para Discovery Kids. Em 2021, eu montei uma peça baseada nesse livro aí, A Última Dança de Chaplin, que fala sobre o Chaplin quando ele já está bem velhinho, que ele recebe uma visita da morte, onde a morte vem buscar ele e ele não quer morrer. Então ele faz uma aposta com a morte. Ele aposta que ele consegue fazer a morte rir. E se ele conseguir fazer a morte rir, a morte tem que dar mais um ano de vida para ele. A morte, como nunca riu antes, aceita a aposta. Esse sou eu caracterizado de Chaplin já no final da vida, né, nos últimos anos. Aqui também. Esse é o flyer da peça. O elenco também teve o Robes Brito e a direção do Carlos Marrocco. Bom, vamos começar. Não há quem não tenha ouvido falar em Charlie Chaplin. Quando ele recebeu o Oscar, uma das frases ditas pelo apresentador foi que o Chaplin virou mais que um nome. É uma palavra no vocabulário do cinema. E todos que já assistiram a um filme deveriam agradecer a ele. E hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse artista. Além da história dele, eu vou fazer muito aqui nessa palestra, analisar alguns filmes, mostrando algumas piadas e recursos que o Chaplin usava. Muitas cenas que eu vou mostrar são apenas algo engraçado que tem no filme, alguma cena, alguma técnica de piada que ele utilizou. Então essa palestra vai ser muito útil também para quem escreve humor, porque vai trazer, acho que, muitas ideias e referências novas, além de cada análise dessa a gente conhecer um pouquinho mais do Chaplin. Um pouco sobre a história dele, né? Ele nasceu em 1889 e ele teve uma infância muito triste. O pai dele, que era músico, morreu da bebida nova. Ele tinha 37 anos, o pai do Chaplin, quando ele morreu. O pai dele tinha 37 anos quando morreu. E o Chaplin viveu mais com a mãe, a Hannah. E a Hannah, ela tinha várias doenças. Ela era uma performer musical também, no teatro de variedades. Então, desde cedo, o Chaplin já estava envolto nesse mundo da arte. E a sua mãe foi uma grande influência artística para ele. Assim como seu irmão mais velho, o Sidney. A gente vai falar um pouco mais do Sidney mais pra frente. E o interessante de vir de uma família de artistas é que aos 5 anos o Chaplin já estava subindo no palco. Porém, com 6 anos, eles tiveram que ir morar num abrigo. E quando o Chaplin tinha 12, a sua mãe foi para um hospício. E o irmão mais velho do Chaplin, o Sidney, ele já tinha se mudado, então o Chaplin foi morar na rua, trabalhando com qualquer coisa e até mesmo roubando comida. A gente percebe claramente como as dificuldades e todas as experiências do Chaplin, tudo que ele passou ao longo da vida, refletiram nas suas obras. Como é o caso do filme O Garoto, onde o menino retratado no filme lembra muito essa infância triste do próprio Chaplin. O Sidney, o irmão do Chaplin, já era um comediante famoso, só que ele levou o trabalho um pouco menos a sério do que o Chaplin. Aqui é um trecho é uma imagem de um vídeo onde o Sidney está fazendo malabares, e o malabar caía na boca, tinha uma gag visual ali. Tem muitos documentários sobre o Chaplin, eu acho que eu vi todos, ou se não, quase todos, vi dezenas e dezenas. E nesses docs a gente vê muito os bastidores e várias curiosidades, e eu vou trazer algumas das curiosidades aqui para vocês, e o legal de ver isso é que abriu muito minha cabeça para vários aspectos que eu vou comentar aqui também. E essa é uma imagem que eu peguei num documentário onde falava um pouquinho sobre o Sidney, que a gente também vai falar mais. O Sidney, ele foi trabalhar com o Chaplin depois lá nos Estados Unidos, só que como gerente administrativo, um cargo mais burocrático, mas mesmo assim ele participava de alguma maneira dos filmes. Aqui, por exemplo, ele estava ensinando um movimento para um ator que não estava conseguindo fazer o que o Chaplin queria. O Sidney, como grande ator e grande comediante que era, foi lá e demonstrou, e é muito interessante, ele fez toda a cena e aí o ator conseguiu repetir em seguida. Seguindo cronologicamente na vida do Chaplin, né, dos 14 aos 21 ele atuou em Londres, ou seja, ele não foi cru para os Estados Unidos. Isso é muito interessante porque até hoje a gente vê o pessoal que está começando na vida artística tem uma ilusão de que em 1 ou 2 anos já vou estar famoso, vou estar ganhando rios de dinheiro. E quando a gente analisa a vida dos grandes artistas, a gente vê o quanto eles lutaram e demoraram para chegar onde chegaram. E o Chaplin foi isso. Quando com 21 anos ele se mudou para os Estados Unidos, ele já tinha uma boa bagagem, ele já tinha feito centenas de shows, já tinha errado muito. E chegando lá, nos Estados Unidos, ele ainda teve que batalhar muito mais. Então assim, não é que ele chegou nos Estados Unidos e logo ele já estava famoso e rico. Beleza, aconteceu isso com ele em alguns poucos anos quando ele chegou nos Estados Unidos. Mas teve muita coisa que aconteceu antes
que fez ele chegar lá com muita bagagem, muita técnica, muito tempo, muito timing, muitas piadas prontas e testadas. Por mais que teve que mudar alguma coisa ou outra, era um outro continente, ele não chegou lá cru. Em 1910, né, aos 21 anos, foi quando Chaplin foi para os Estados Unidos, e aí ele foi para trabalhar numa companhia de teatro de variedades, que era o que ele já fazia em Londres. E em 1913, ele recebeu uma proposta do Mack Sennett. O Chaplin não se interessava tanto pelos filmes de comédia, né, que foi a proposta do Mack Sennett, mas ele sabia que seria bom para a publicidade dele. Ele não era o que ele queria fazer, mas ele sabia, para eu crescer eu preciso fazer isso aqui é o que está rolando no momento. E ele foi. Lógico que depois ele foi entendendo e se apaixonando por aquilo dali também, mas de início ele não era a ideia dele. E é interessante que ele nunca queria fazer o que pediam nos filmes. E ele comprou muita briga para poder dirigir os próprios filmes e aí poder fazer tudo do jeito dele. E em 2 anos, ele já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Ele assinou um contrato com a Mutual Films e se tornou o artista mais bem pago da época. A Mutual construiu um estúdio para o Chaplin e deu total liberdade para ele. E isso aconteceu porque os filmes dele estavam indo muito bem, né? Todo mundo queria assistir e tudo mais, então foi assim que ele conseguiu. Só que nesse contrato com a Mutual, ele tinha que fazer 12 filmes num período de 12 meses. E o Chaplin disse que, mesmo assim, esse foi o período mais inventivo e libertador da sua carreira. Talvez porque ele teve que fazer muita coisa e tinha liberdade, porém ele também tinha preocupações, que os filmes estavam cada vez entrando mais numa determinada fórmula, seguindo a mesma fórmula, já que ele tinha o prazo para cumprir. Tanto que no último filme que ele fez desse contrato, ele interpretou um presidiário fugindo. Tem uma certa relação com o que ele estava sentindo em relação à empresa. E como a gente já viu, ele traz muito da vida dele para as obras, né? Depois disso, ele já tinha grana. Então ele construiu o próprio estúdio. Foi quando o irmão mais velho, o Sidney, veio trabalhar com ele. E agora ele não queria mais quantidade, ele queria qualidade. Ele tinha até um laboratório dentro do estúdio. Um parênteses aí, uma atriz importante em todo esse período inicial do Chaplin foi a Edna Purviance. Ela fez mais de 30 filmes com o Chaplin em um período de 8 anos. E como reconhecimento, ela permaneceu na folha de pagamento do Chaplin até a morte dela. As 2 últimas aparições dela foram nos filmes Monseigneur Verdoux e Luzes da Ribalta, em 47 e 52, que aliás são 2 filmes extraordinários. Eu vou passar por alguns dos principais filmes do Chaplin e fazer algumas análises, né, como eu tinha comentado, que vão ajudar a passar alguns pontos sobre como ele trabalhava, técnicas que ele usava, etc. E o primeiro filme do Chaplin foi em 1914, o Charlie Chaplin Making a Living. Mas ele não interpretava o Carlitos ainda, apesar de o personagem, né, o vagabundo Carlitos que a gente conhece. Apesar de algumas características, algumas coisas já lembrarem o personagem clássico. O filme ele tem 9 minutos e mostra umas brigas entre o personagem do Chaplin e um outro cara, porque os dois se interessaram pela mesma mulher. O filme tem várias brigas no estilo slapstick, que é uma briga com humor físico exagerado. E é legal ver que o Chaplin tem várias coisas interessantes que ele levou pro resto da carreira, né? Que ele já fazia ali, provavelmente já trouxe do teatro de Londres. E uma que a gente consegue ver aqui é que sempre que o Chaplin cai, ele levanta as pernas. Isso faz com que a queda pareça maior. Vou mostrar isso várias vezes em outros filmes ainda para vocês. E aqui mesmo, no filme O Circo, onde além de levantar a perna, ele dá uma cambalhota para trás, valorizando ainda mais o movimento. Em Luzes da Cidade, um movimento que ele já fazia, ele já sabia que funcionava e foi repetindo. Voltando para o Making a Living, o primeiro filme do Chaplin, aqui o Chaplin ele segura o oponente com a bengala e o oponente não alcança ele. Ele com o chapéu consegue bater no oponente. É uma cena muito divertida. E essa é uma cena que, inclusive, a gente já viu muitas vezes no Chaplin, né? O cara vai bater no Chaplin, ele se abaixa e acerta quem está atrás. O Chaplin pula e se pendura no oponente, que gira fazendo como se fosse uma hélice. É um movimento muito interessante, termina derrubando um passante, que é algo que a gente vê até hoje em filmes de ação.
Aqui é interessante também, é uma coisa simples, mas para ele fazer com que a pessoa olhe para ele, ao invés de só chamar ou algo assim, ele segura a cabeça da pessoa e vira. E na multidão, para ver o que está acontecendo, o Chaplin se apoia nas pessoas e dá um salto. Aqui também é uma cena interessante, ele vai subindo a escada, mas cai escorregando vários degraus. Ele sobe um pouco, cai um pouco mais. E na briga, ele pula em cima da pessoa e fica visualmente fica engraçado também. Aqui na briga também, o Chaplin vai tentar fugir, mas é puxado pelo casaco. Ele solta do casaco, conseguindo fugir e fazendo o outro cair, que também é algo que a gente vê até hoje em filmes de ação. A pessoa está brigando, está presa pelo casaco, solta o casaco e segue brigando. Aqui é o cara caindo logo depois de segurar o casaco. Esse é o segundo filme do Chaplin e é a primeira aparição do personagem Carlitos. É uma farce comedy, onde está acontecendo uma corrida de carros de criança e o Chaplin fica tentando aparecer nas câmeras que estão filmando. A graça está nessas tentativas constantes do personagem dele querendo aparecer nas imagens dos repórteres. Aqui é interessante que ele dá uma jogada de pé para trás antes de se virar. Vocês vão ver mais pra frente em outros filmes ele fazendo coisas parecidas. Estou mostrando para vocês já irem vendo desde o início como ele já tinha habilidades e trejeitos que acompanharam o resto da carreira. É como se cada movimento dele fosse um passo de dança. Cada virada, cada curva, cada andada, cada movimento que ele tem que fazer é sempre muito bonito. Nesse filme também tem uma queda dele caindo e jogando os pés para trás. E essa mãozinha na cintura dele é engraçada, é única, né? E a gente vê essa mesma pose em vários outros filmes. Aqui no Luz da Cidade, que a gente também vai falar mais adiante, ele faz algumas vezes essa pose, a gente pode ver. Essa mãozinha diferente. Esse é o terceiro filme lançado do Chaplin, mas foi o segundo a ser gravado. Nesse filme, que foi onde realmente o personagem Carlitos foi criado. Esse filme conta com a participação e direção da Mabel Normand, uma comediante que fez muito sucesso na época do cinema mudo. Na história, o Chaplin está bêbado no saguão de um hotel e se encanta pela Mabel. Depois, no corredor, a Mabel fica presa para fora pelo pijama e esbarra com o Chaplin. A partir daí é uma confusão e vai chegando um monte de gente e muitas coisas engraçadas vão acontecendo naquele ambiente. Aqui é uma das cenas engraçadas que o Chaplin vai sentar, mas ele senta na ponta da cadeira e como a cadeira é de balança, ele quase cai. Aqui, ó, jogadinha de perna quando ele está fingindo que está sem jeito. Tudo parece um movimento de dança. E a Mabel Normand, ela é muito engraçada também. Em todo filme ela sabe fazer expressões, sabe fazer quedas, uma atriz extraordinária. Aqui a perna para cima também quando cai. Aqui ele joga uma maçã para trás e tenta acertar com o pé, né? Os movimentos de dança que eu já comentei. E o chute que ele dá no cara é muito bonito, realmente parece um movimento de dança, né? Um enquadramento, tudo faz com que fique visualmente bonito e engraçado. E aqui ele vai dar um chute, mas a pessoa vai para frente e ele cai. E não é qualquer um que consegue fazer esse movimento. Olha essa queda dele. Ela é alta, ela é muito bonita e engraçada. E aqui é uma outra cena que ele dá, antes de cair, ele dá uma cambaleada, valorizando ainda mais a queda. Aqui um outro filme dele, Charlie Chaplin, a filme Johnny. E no Brasil foi lançado como Joãozinho na Película, de 1914. O Chaplin vai ao cinema e se apaixona pela atriz do filme. Então ele vai aos estúdios para encontrar ela e acaba atrapalhando todas as gravações. Aqui é uma cena engraçada que ele verifica a cadeira que está vazia, mas senta atrás no colo da pessoa. Aí ele vai explicar algo e bate com o chapéu no outro cara que estava sentado atrás, mais para o outro lado, né? Aqui é engraçado também, que o Chaplin chora e limpa as lágrimas com a meia. E quando ele torce a meia, sai muita água. Aqui ele vai colocar o chapéu, mas o chapéu sobe sozinho, né? Ele faz com os dedos. Aqui o Chaplin bate no cara, mas é engraçado que o cara que apanha cai muito, com as pernas para trás, obviamente. E todas as vezes que o Chaplin dá risada é com o corpo todo, né? Aqui, por exemplo, ele ri levantando os ombros. Todo mundo está entrando, na exata hora que o Chaplin vai entrar, fecha a porta. Aqui o Chaplin ia dar um chute,
mas quando percebe que o cara olhou, ele dá uma disfarçada. Aqui o Chaplin tá todo confiante, todo bambambam, então ele atira sem querer no chão e leva um susto. Outra piada com arma, para acender o cigarro, ele dá um tiro. E quem nunca fez isso numa piscina, né? Ele gira a orelha e a água sai pela boca. O Chaplin fazia isso há mais de 100 anos atrás. Aqui em outro filme, né, o Dia Chuvoso, de 1914 também. Nesse filme, o Chaplin e o outro homem se apaixonam pela mesma mulher. Os dois querem ajudá-la a atravessar a rua, que está com uma baita poça de lama. O final é bem interessante porque o filme começa com o outro homem roubando o guarda-chuva de um policial. E o desfecho é esse policial indo separar a briga deles e achando seu guarda-chuva, fazendo o homem ser preso e o Chaplin ficar livre. Aqui é uma piadinha de câmera. O Chaplin quase cai, mas consegue se equilibrar. Parece que deu tudo certo. Então a câmera se movimenta e revela que ele pisou na poça, molhando todo o sapato. Aqui é o Chaplin segurando a risada, algo que a gente vê em vários outros filmes dele também. E aqui ele também levanta o ombro para sorrir. Aqui mais um cara caindo com as pernas para trás. Esse é um filme que estava perdido, só foi encontrado em 2010, a Thief Catcher, ele de 1914. Aqui o Chaplin faz uma participação pequena como um policial, que na época era chamado de Keystone Cop, que eram os policiais incompetentes que apareciam em vários filmes da época, né, da Keystone. E a participação do Chaplin é muito pequena, mas dá pra ver, com o risco de eu falar algo enviesado, que ali ele já se destaca dos demais policiais. Mesmo fazendo uma participação pequena, ele já tinha algo a mais que o diferenciava. Esse é de 1915, The Champion, campeão de boxe em português. Aqui o Carlitos está caminhando com o cachorro dele e ele entra numa academia de boxe, porque lá pagam para as pessoas irem lá treinar, né, para apanhar do lutador principal. E o Carlitos, ele entra com uma ferradura que ele guarda para dar sorte. Mas quando ele vê que está todo mundo apanhando, ele pega a ferradura da sorte, põe dentro da luva para poder ter uma chance de ganhar. E com isso ele consegue derrotar o lutador. E aí ele vai competir pela academia agora. Ele vai treinando e no meio desse tempo ele se apaixona por uma mulher. Na competição ele tem uma luta com um cara muito maior que ele. E ele vai perder, só que aí o cachorro dele pula da arquibancada para dentro do ringue e fica mordendo o lutador. Então o Chaplin consegue derrotar ele também. Aqui eu vou mostrar algumas cenas, né, interessantes. Aqui o cara vai dar um soco, aí o Chaplin se abaixa, o cara gira e cai. Aqui ele vai sentar, mas senta no colo de alguém. A gente já fez essa piada em outro filme, né, como a gente já viu antes. O Chaplin ele sempre tenta deixar tudo mais interessante. Aqui também, para puxar o cara para perto, ao invés de chamar ou empurrar, ele puxa o cara com a bengala. E é interessante que o Chaplin ele dá um passo de balé para girar e dar o soco. E em toda queda, pés para cima. O cara vai dar um soco em outro cara, mas coloca a mão para trás e acerta Chaplin. O humor físico na sua essência, né? Aqui ele dá um chute de costas. É um chute bonito, interessante, e lá no filme Luzes da Cidade ele dá um chute de costas muito parecido com esse. Eu estou mostrando vários elementos e como eles se repetem, assim, para vocês verem também que, da mesma forma que eu falei antes, que tudo que o Chaplin aprendeu em Londres, ele trouxe aqui para os filmes, tudo que ele está fazendo nesses primeiros filmes dele, nesses curtas, tudo isso ele está reutilizando depois também, são técnicas e formas que ele está utilizando nos filmes futuros e nos filmes mais conhecidos, que vieram a ser mais conhecidos dele também. Aqui o Chaplin faz o grandão correr, parecia tudo bem, até que sem querer ele dá um soco num policial. Aí a fuga do policial é engraçada, ele se abaixa, o policial tenta pegar, então ele passa por dentro das pernas do policial. E o treinamento dele, todo o treinamento para a competição é engraçado, ele sempre apanha dos instrumentos que ele está treinando. Aqui ele bebe, finge jogar na orelha a água e aí sai pela boca. E essa é uma cena interessante porque na hora do beijo o Chaplin ele quebra a quarta parede. O que ele faz? Ele dá essa olhadinha e então ele usa a lata para tampar e poder dar o beijo, sem a gente, o público, poder ver pela câmera.
Agora a gente vai para um filme bem mais famoso dele, né, que é a gente já citou antes, que é O Garoto, que foi lançado em 1921. Esse é um filme que combina drama e comédia. É um filme que retrata bem algo que eu quero falar, que é uma opinião minha, mas é baseado em tudo que eu assisti e estudei sobre ele e também sobre o que eu assisti e estudei sobre outros comediantes da época. Que é por que o Chaplin se destacou tanto e é lembrado até hoje por tanta gente e os demais comediantes da época não são tanto ou são menos do que o Chaplin. Eu acho que isso aconteceu porque o Chaplin, além do talento incrível dele para comédia, ele fazia essa mistura com o drama. E isso era muito bem feito. Então você está vendo o filme, você ri, mas você chora também. Outro exemplo é o filme Luz da Cidade, que aí o personagem, o vagabundo Carlito, se apaixona por uma florista cega e finge que ele é milionário, para ela poder gostar dele. Então ele faz de tudo para poder ficar parecendo que é um milionário e inclusive pagar a cirurgia para ela voltar a enxergar. Mesmo sabendo que quando ela voltar a enxergar, ela vai descobrir que ele mentiu, que ele não era milionário e sim o vagabundo. E é um filme que é extremamente engraçado, mas muito emocionante. Então eu acho que essa é a grande diferença dele para os demais. Se você analisa outros comediantes como Buster Keaton, que era um grande comediante da mesma época do Chaplin, que é um cara maravilhoso, os filmes são incríveis, ele não tem tanto esse drama nos filmes como o Chaplin fazia. Então eu acredito que esse é um dos grandes diferenciais que fizeram o Chaplin se destacar e está sendo lembrado até os dias de hoje. E nessa época, então, né, ele tinha o próprio estúdio, ele era o distribuidor, o produtor, o compositor, diretor, escritor e a estrela. Ou seja, ele tinha liberdade total no trabalho. Isso no cinema, nos dias de hoje, é extremamente raro. Eu trabalho como roteirista e eu já trabalhei também no set de filmagem, como diretor, como assistente de direção. Então eu sei que essa liberdade extrema que ele tem é algo que a gente não tem. Porque tem exigências do canal, tem exigências da produtora, dos investidores, cada equipe que está ali tem suas especialidades e acaba querendo impor algumas coisas, os atores têm suas exigências também, o que é ótimo por um lado, porque todo mundo quer contribuir e na maioria das vezes contribui muito para que o produto seja melhor. Porque você não tem como você ser esse grande gênio que você escreve, dirige e tem todas as ideias perfeitas. As equipes e todos os lados eles contribuem com algo. Então o pessoal do canal, eles sabem o que funciona, o que não funciona, eles têm pesquisas e eles já têm experiência de outros produtos do canal. Então eles sabem o que é melhor para aquela série, né? A distribuidora sabe o que é melhor para aquele filme, tem essa visão também. Então contribui muito para que o produto seja melhor. Porém, por outro lado, às vezes, artisticamente, essa falta de liberdade faz com que você arrisque menos. E isso pode atrapalhar um pouco também. Então, você não podendo arriscar, não podendo errar, porque tem essa pressão de todos os envolvidos, faz com que você faça mais algo na fórmula, algo talvez um pouco menos artístico do que se você tivesse essa liberdade total. Não estou defendendo ou criticando nenhum dos lados, nenhuma das opções, só estou mostrando para vocês o que tem em cada uma das opções. E no Chaplin, para o Chaplin, na época dele, ele tinha total liberdade. E com isso ele pôde fazer filmes incríveis que a gente ama até os dias de hoje. E essa liberdade vinha com muito dinheiro também. Ele tinha dinheiro para diárias infinitas, para regravar o que precisasse, o que quisesse. Quem trabalha com cinema sabe que se você gravou uma cena, você não consegue no outro dia voltar e regravar ela porque você achou que podia ficar um pouco melhor. Você não tem como fazer isso, porque o tempo é muito contadinho. Se você voltar atrás, você deixa de gravar outra coisa. Mas o Chaplin, se ele não gostava de algo, ele regravava, até ficar como ele queria. Ele podia fazer isso. Ele tinha dinheiro, inclusive, para ficar dias sem gravar, para poder ficar pensando em como resolver um determinado problema e depois voltar. Tipo, essa cena não está funcionando, vamos todo mundo para casa. Aí dias depois ele volta com a solução e regrava. E todo mundo era muito sugado durante as gravações. Os relatos são que era muito pesado o dia a dia. Ele filmava centenas e centenas de vezes até ficar como ele queria. Aqui ele achou que esse ator ele não estava funcionando, esse garçom ele precisava demonstrar mais braveza. Então ele trocou o ator e regravou todas as cenas dele. Nesse mesmo filme, né, que é o Imigrante, de 1917, a história se passa apenas em um restaurante.
mas o Chaplin achou que a história não estava boa o suficiente. Então ele teve uma ideia, adicionar cenas desses imigrantes que estavam ali no restaurante chegando. Então ele queria adicionar cenas num barco, porque assim a história ia ter uma história pregressa entre os personagens que se encontram no restaurante, porque eles já teriam se visto antes. Então o que ele fez? Ele adicionou cenas inteiras num barco para poder fazer a história funcionar. Algo que, como eu estou tentando frisar, hoje em dia não é assim que funciona. Se as cenas não estavam no roteiro, elas não entram no planejamento. Se não entrar no planejamento, você não vai ter tempo para gravar. Você não pode, do nada, durante as gravações, querer gravar numa nova locação, num barco, pedir mais diárias para poder gravar umas cenas novas que você teve ideia na hora. Pensa, você está gravando e do nada você fala: ei, produtora, arranja um barco aí para eu gravar uma cena que eu pensei agora. Isso não acontece nos dias de hoje. E outra coisa interessante do método de direção dele é que ele dirigia sendo o próprio personagem. Ele mostrava para cada ator cada gesto como fazer. Às vezes ele preferia até não atores e não atrizes, porque essas pessoas vinham sem vícios e ele conseguia moldar exatamente como ele queria. Tem um documentário chamado Unknown Chaplin, algo como o Chaplin que ninguém conhece, numa tradução livre. E nesse doc, eles no processo de pesquisa, eles acharam vários rolos de filmagem que não foram usados nos filmes do Chaplin. Por exemplo, imagina que o Chaplin estava gravando uma cena e gravou 25 takes, e só o 25º ele usou no filme. Os outros 24 viraram lixo, né? Foram as cenas gravadas que não ficaram boas, que não foram utilizadas. E foi isso que eles acharam. Eles acharam cenas não usadas, takes não usados, de várias cenas de vários filmes do Chaplin. E inicialmente eles mesmos pensaram: isso é lixo, o que a gente vai fazer com isso? Só que quando eles começaram a assistir, eles viram que aquilo dali era muito maravilhoso. Porque era possível perceber nesses 24 takes não usados o processo de criação do Chaplin. O como ele evoluía take a take, o que ele adicionava a cada take, o que ele mudava, o que ele enxergava, o que ele falando com os atores, pedindo algo diferente. E a gente pôde ver todo esse processo de criação no Chaplin, que é algo que o Chaplin não fala na biografia dele. O Chaplin não fala do método de trabalho dele, provavelmente porque ele tinha vergonha. Porque, na real, o Chaplin não sabia o que estava fazendo. E talvez essa possa ser a coisa mais humilhante para você ouvir num set de filmagem. Você não sabe o que você está fazendo. Mas esse era o processo dele, essa era a gênese da genialidade do Chaplin. Porque o que ele fazia? Ele testava, até vir uma luzinha, é isso. E assim ele conseguia fazer do jeito que ele queria. Para quem já estudou sobre inovação, como o livro Design Thinking, por exemplo, sabe o quanto é importante o testar e o errar para você poder inovar. E o Chaplin podia fazer isso, ele podia testar, ele podia errar, ele podia arriscar e fazer algo diferente. Se desse errado, ele modificava até chegar onde ele queria. E era isso que o Chaplin fazia, porque ele tinha essas condições para isso e a genialidade para isso também. Então nesse doc eles falam que o Chaplin produzia muitos rolos de filmagem. Para um filme de 10 minutos, ele produziu o equivalente a um filme de 3 horas. E como ele mesmo editava, então ele não tinha que ouvir ninguém reclamando, né? Aqui uma curiosidade, nesse período, quando ele não estava filmando, ele gostava de entreter os convidados. Mas sabe o que é curioso? O Chaplin ele era tímido. Ele odiava multidões e às vezes passava até dias isolados. Com os amigos próximos, ele até falava livremente, mas todo mundo sabia que tinha muita coisa que ele guardava só para ele. Teve uma entrevista de um amigo dele, que esse amigo falou que o Chaplin é o homem mais solitário e triste que ele já conheceu na vida. Seguindo cronologicamente, em 1925 ele lança The Gold Rush, que em português, aqui no Brasil, saiu como Em Busca do Ouro. Que é o filme onde a gente tem a cena clássica dos pãezinhos, né? Que já foi referenciada inúmeras vezes, como no filme Ben e John, com o Johnny Depp. Também nesse filme tem a cena onde um homem com fome imagina que Chaplin é um frango. Que é uma cena que a gente já viu inúmeras vezes, como nessa série da Disney ou em animações. Vale deixar claro que eu estou mostrando muitas coisas aqui que o Chaplin fez e que a gente faz até hoje, mas assim, não tem como eu saber, não tem como a gente saber se o Chaplin foi a primeira pessoa a fazer esse tipo de piada. De que com fome você vê uma pessoa e imagina que essa pessoa é um pedaço de comida. Talvez isso ele viu em
algum outro filme na época, talvez isso ele viu num livro e adaptou pro cinema, adaptou pro audiovisual, mas de qualquer forma, 100 anos atrás ele fazia essa piada. E inúmeras outras piadas e formatos e técnicas e ideias que a gente usa até hoje. Eu mesmo já escrevi essa piada com variações numa série que eu trabalhei como roteirista, onde o personagem estava com fome e viu outra pessoa e imaginou que era um pedaço de comida. Em 1928 ele lançou O Circo. Esse filme conta a história de um circo que não estava mais fazendo as pessoas darem risada. E aí quando o Carlitos estava fugindo da polícia, ele passa pelo picadeiro para desviar dos policiais, todo o público dá risada do que está acontecendo, das trapalhadas, das quedas que vão acontecendo. Então depois disso, o dono do circo chama o Carlitos para trabalhar no circo se apresentando. O Chaplin é a salvação daquele circo. E nesse meio tempo, o Carlitos se apaixona por uma das atrizes. Só que ele descobre que essa atriz é filha do dono do circo e que o dono do circo bate nela. Ele quer tentar resolver a situação, mas como ele poderia fazer isso, né? E ainda para piorar a situação dele, essa atriz que ele está apaixonado acaba se apaixonando pelo andador de corda bamba novo que chegou no circo, que é um cara todo bonitão, todo bambambam. Aí o Chaplin começa a ficar triste com tudo isso e não faz mais ninguém rir no circo, ele é demitido. A atriz foge, né, porque apanhava do pai e tudo mais, e aí o Chaplin tenta resolver isso, ele tem uma ideia. Lembrando que é 1928, né, ele tem a ideia que se a atriz casasse, aí o pai dela não poderia mais bater nela. E aí ele conversa com o andador de corda bamba, pergunta se ele está afim da atriz e tudo mais, e convence ele a pedir ela em casamento. E aí isso se resolve, porque agora com o marido, o pai não vai mais poder bater nela. Então tá todo mundo feliz, os dois estão apaixonados, felizes, o pai tá feliz que a filha casou, tá todo mundo bem no circo, todo mundo fica feliz, o Chaplin ficou feliz que resolveu. Aí quando o circo tá indo embora para outra cidade, a gente acha que o Chaplin vai junto, né, vai continuar trabalhando no circo, porque ele pegou um emprego de volta, mas na verdade ele resolve ficar ali, sozinho. E uma das coisas que eu quero destacar nesse filme, para a gente ver a genialidade do Chaplin, é como é incrível quantas expressões diferentes o Chaplin faz em uma cena simples. Eu vou mostrar para vocês aqui. Variações pequenas, grandes, tudo numa cena só. Incrível, né? Como a gente já falou, o Chaplin mistura muito drama com comédia. Essa cena, por exemplo, começa com uma mulher com fome roubando a comida do Chaplin. Então ele briga pela comida, o que é engraçado, né? Ele cai sentado na panela quente, por exemplo, enfim. Mas aí no final ele acaba deixando ela comer. Só que quando ela está comendo, o pai dela aparece e diz para ela não comer. Mas mesmo assim, escondido, o Chaplin vai lá e dá o ovo dele para ela. É uma mistura muito boa de drama e comédia. Mais um detalhe, é engraçado rir das autoridades, né? Sejam políticos, policiais ou aqui nesse caso o dono do circo. Então tem essa cena que o Chaplin, sem conseguir ver, ele suja todo o dono do circo, fazendo a gente, né, o público, rir da maior autoridade ali presente. E além das gags visuais, né, das piadas físicas, tem piada de texto também nesse filme. A gente vê alguém falando, né, através da cartela, assopra essa pílula na boca do cavalo. Aí a gente vê o Chaplin fazendo isso, e aí corta para uma cartela, mas o cavalo assoprou antes. É uma piada de texto no meio do filme, né? Tem outra também, onde o dono do circo está negociando com o Chaplin e fala: te pago $50 a semana. Aí o Chaplin faz não com a cabeça. Aí o dono: 60. Aí o Chaplin faz não com a cabeça. Aí o dono: eu dobro, ou seja, 120. Aí o Chaplin: não aceito menos que 100. Aí o dono do circo dá uma risada da burrice do Chaplin e estende a mão fechando por 100. Outra coisa que eu quero falar é que a genialidade do Chaplin está nos detalhes. Aqui nesse chute, por exemplo, como é bonito e interessante, né? Ele poderia dar um chute simples, mas ele pensou em algo mais bonito e único. O Chaplin uma vez disse que a comédia é se colocar em problemas e tentar sair deles. Essa cena mostra muito isso. Ele fica preso na jaula do leão. Como ele vai sair disso? Aí aqui é interessante que ele vai tentar abrir a porta, mas o que ele faz? Ele tranca a porta. Aí ele vai tentar sair pelo outro lado, tem um tigre. Ele esbarra em algo e quase acorda o leão. Aí para piorar, aparece um cachorro latindo. Ah, o leão vai acordar agora. Mas de repente chega a solução, a atriz aparece, é só ela abrir a porta, mas ela fica com medo, e desmaia.
O Chaplin se colocou num problemão e tenta de várias formas resolver aquilo. E é assim que as melhores cenas são escritas até hoje. É uma técnica que a gente pode utilizar quando está escrevendo, criando algo. Você cria um problema gigante que você ainda não sabe como resolver e você vai tentando resolver aquilo e piorando a situação até conseguir chegar num final onde se resolve. E o final é interessante, né? Que o leão acorda, chega perto, mas não ataca. Aí a atriz acorda do desmaio, abre a porta, mas o Chaplin não fala a verdade. Ele finge que domou o leão. Ele não vai assumir o que aconteceu, né? E aí ele vai até perto do leão, e aí o leão dá como se fosse atacar nele, e ele sai correndo. Quando a atriz vai procurar o Chaplin, o todo corajoso que tinha domado o leão, está escondido em cima do mastro. E é claro que para descer ele faz uma graça. Em resumo, essa cena mostra muitas habilidades do Chaplin, não só como ator, mas como roteirista. A cena é muito bem escrita, acontecem coisas viradas, vai piorando e o final dela é muito bom. Uma verdadeira aula de roteiro e comédia. Vamos lá, seguindo aí cronologicamente, em 1928 a mãe do Chaplin faleceu. E nesse período também estava começando o cinema falado, ou seja, tudo dando errado para ele. O Chaplin ele queria permanecer nos filmes mudos. Segundo Chaplin, a arte dele era a pantomima, a mímica. Adicionar som seria como fazer uma estátua andar. Para mim, pessoalmente, isso sempre foi muito estranho, essa luta para permanecer no antigo ao invés de abraçar o novo. Logo ele que inovou tanto. Eu me pergunto quantos filmes maravilhosos ele poderia ter produzido se ele abraçasse desde o início essa nova tecnologia que estava surgindo. Eu vou falar um pouco disso mais pra frente ainda, mas só pra gente introduzir esse momento da vida dele aqui, né, de 1928, 1929. E aí em 1931 ele lançou Luzes da Cidade, que é onde ele se apaixona pela florista cega, finge ser milionário para que ela se apaixone por ele. E aqui ele já podia ter feito o filme falado, já tinha tecnologia, mas ele não quis, ele permaneceu fazendo cinema mudo. Porém ele começou a usar o som em algumas pequenas cenas, né? Por exemplo, quando a porta do carro fecha, é o som da porta fechando que faz a florista cega entender que aquele carro é dele e achar que ele é milionário. Aqui eu quero mostrar uma coisa também, né? Olha como uma simples coçada na perna é valorizada. É praticamente um passo de balé. A forma como ele fica cambaleando é bonita, é tudo uma grande dança. Aqui ele joga o cigarro fora com estilo, né? Tudo é uma oportunidade para ele. E coisa simples, né? Só colocar as luvas invertidas já é visualmente engraçado. E é interessante como ele pega um elemento e explora. No caso, o sino, que faz o round terminar e começar, é usado em várias e várias piadas de diferentes formas. Ele pega um elemento e vai explorando isso com piadas diferentes durante a cena ou durante o filme. Aqui é uma cena que hoje em dia a gente já viu várias vezes, né? Ele vai brigar com um cara, só que o cara é muito maior que ele. E a gente já viu essa cena milhões de vezes, né? Aqui é nos Trapalhões, né? A gente já viu isso acontecendo também. Aqui mais um exemplo das expressões faciais do Chaplin. Ele muda de uma para outra com muita facilidade e precisão. É interessante também que ele sempre faz as coisas do modo mais difícil. Ao invés de dar a volta no carro para entrar, ele passa por cima. E aqui eu queria falar como ele aumenta e explora as piadas, né? Aqui ele está se escondendo atrás do juiz na luta de boxe. Aí depois ele se esconde atrás do lutador. E de repente ele vira juiz por um segundo. Os caras estão brigando ali. Seguindo agora, né, em 1931, o Chaplin começou a viajar e se envolver com política também. Ele conheceu e conversou com muita gente. O que acabou levando ao filme Tempos Modernos, uma crítica ao que ele estava vendo na sociedade da época. O filme mostra o personagem vagabundo tentando sobreviver ao mundo moderno e industrializado. É possível ver diversas críticas ao capitalismo, por exemplo, e também aos maus tratos que os trabalhadores recebiam desde a Revolução Industrial. O que fica muito claro nesse corte do início do filme, onde ele compara funcionários indo trabalhar com porcos indo para o matadouro. Nesse mesmo filme, de 36, Hollywood já fazia filmes falados há 8 anos, e o Chaplin ainda estava fazendo filmes mudos. Porém, nesse filme foi a primeira vez que o vagabundo falou em cena, mas foi só um bando de palavras desconexas em uma música.
que é uma cena interessantíssima, né? Que ele canta Senhora Palafina, um monte de palavras desconexas, fazendo o personagem cantar e dançar. O que explica um pouco essa relutância à mudança do Chaplin é o jeito dele. Um dos documentários que eu vi, um conhecido dele falou que o Chaplin era muito mais feliz quando as coisas eram mais do mesmo e ele sabia o que ia acontecer. É como se ele estivesse ali naquele ambiente que está funcionando as coisas para ele não quer mudar, ele tem uma esperança que essa tecnologia não vai vingar e as coisas vão voltar a ser como eram. Mas por fim ele fez o primeiro filme falado. E olha que ele falou bonito, né? Era 1940 e ele se perguntava, como é que eu vou fazer um romance se o mundo está passando por algo tão grotesco? Então, contra seus distribuidores e até ameaças, ele lançou o filme O Grande Ditador, criticando arduamente Hitler. E na vida real, o Chaplin também apoiou a Rússia contra o Hitler. E muitos nessa época estavam acusando ele de comunista, por causa dos seus discursos dentro e fora dos filmes. Mas ele se considerava um humanitário, um idealista. Porque para ele a ideia era simples, você não precisa ser comunista para ser contra o nazismo, você só precisa ser humano. Ao longo da vida, o Chaplin foi acusado e processado algumas vezes por diferentes motivos. E como eu já mostrei aqui, ele usa suas próprias experiências em seus filmes. E no filme Monsenhor Verdoux, ele traz um pouco desse tema, do processo, do tribunal, de ser acusado, condenado. E no período de 1950 a 1954, aconteceu nos Estados Unidos um movimento chamado Política Marcatista, em referência ao nome do senador McCarthy. Era uma histeria anticomunista, uma perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. E o Chaplin, por causa dos seus discursos e filmes, ele era visto como um comunista, certo? Então ele foi acusado de propagar a ideologia comunista e criticar o capitalismo em seus filmes. Foi então que eles aproveitaram que o Chaplin estava viajando para o exterior e revogaram, o procurador-geral dos Estados Unidos revogou a permissão dele de entrada nos Estados Unidos. Aproveitaram que ele estava viajando para fora e revogaram a permissão dele de entrar. Como resposta, o Chaplin afirmou que ele não ia voltar aos Estados Unidos nem mesmo se Jesus Cristo fosse o presidente. Assim, o Chaplin foi expulso dos Estados Unidos e ainda teve seus bens materiais todos confiscados pelo governo. E os seus filmes foram banidos do país. Porém, por toda a Europa ele era recebido como uma realeza. Nesse período, o Chaplin lançou o filme Luzes da Ribalta, com participação do Buster Keaton, um dos grandes comediantes da época do cinema mudo, que foi um filme onde os dois interpretaram palhaços velhos no final de suas carreiras. E em 53, o Chaplin, que já estava há 10 anos casado com a Oona, os dois se mudaram para a Suíça, onde tiveram 8 filhos. Aqui seguem algumas fotos da época. Chaplin sempre fazendo suas graças. E em 64, o Chaplin publicou o seu livro, né, sua autobiografia. Em 66, ele escreveu e dirigiu um novo filme, A Condessa de Hong Kong, com o Marlon Brando e a Sophia Loren. E ele trabalhou até o final da vida, escrevendo, compondo músicas e reeditando e regravando músicas para os seus filmes mudos, porque ele estava relançando os filmes. Alguns filmes ele até lançou com áudio, né, fazendo as vozes de todos os personagens, regravou as músicas para relançar. Mas um pensamento que me veio quando eu li sobre isso é que o Chaplin ele sempre ficou um pouco preso no passado. Quando veio o cinema falado, ele ficou preso no cinema mudo. Depois de mais velho, ele poderia ter produzido muita coisa nova, mas ele estava relançando os filmes antigos. Ele queria que as novas gerações pudessem ver os filmes antigos dele também. Eu não estou julgando, eu apenas penso sobre isso, me questiono os motivos, né? E penso o que eu posso trazer para a minha vida como artista também, e me dá um pouco de dó de saber que ele poderia ter feito muitos outros mais filmes incríveis e geniais que ele não fez, né? Que ele deixou de lado.
E nesse período ele começou a ser reconhecido com diversas premiações. Em 62 ele se tornou doutor em Oxford, em 65 ele recebeu um prêmio junto com Bergman, em 72 foi quando os Estados Unidos finalmente reconheceram a sua importância para o cinema. Foi quando ele finalmente recebeu o Oscar. Curioso é que quando ele era mais novo, o Chaplin ganhou o prêmio de melhor ator da New Film Critics, mas ele negou o prêmio. Primeiro porque ele achava que atores não deviam competir uns com os outros, o que ele fazia era para o público, e também porque ele criticou a politicagem por trás do prêmio. Mas mais velho, né, nossas ideias mudam e ele provavelmente entendeu que aquilo era um reconhecimento de tudo que ele fez. E foi uma cena belíssima, né? Esse vídeo dele recebendo o Oscar, tem no YouTube, é extremamente emocionante, eu acho que vale vocês procurarem para assistir. Aqui é uma imagem dele já mais velhinho, na sua casa. E em 1977, o Chaplin faleceu aos 88 anos, numa noite de Natal. O curioso é que ele não gostava muito do Natal. Provavelmente porque os natais na infância não eram bons. Ele provavelmente lembrava de como era triste os natais de quando ele era pequeno. Mas mesmo assim, ele se esforçava todos os anos para a família dele ter um Natal incrível. A sua esposa, Oona, morreu em 1991 e eles foram enterrados juntos perto da casa onde moravam. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem. Eu sinto muito, mas eu não pretendo ser imperador. Não é minha profissão. Eu não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Eu gostaria de ajudar, se possível, judeus ou não, negros, brancos. Todos nós queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Nós desejamos viver para a felicidade do próximo e não para a sua desgraça. Por que odiar uns aos outros? No mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover a todas as nossas necessidades. Mas a ganância envenenou a alma dos homens. Levantou um muro de ódio e nos fez caminhar para a miséria e para a morte. Nós desenvolvemos a velocidade, mas ficamos presos nela. A tecnologia que nos deu abundância nos tornou vazios. Nossos conhecimentos nos tornaram céticos. Nossa inteligência nos tornou frios e cruéis. Pensamos muito e sentimos pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos bondade e gentileza. Sem essas virtudes, a vida será violenta e tudo será perdido. Mas não se desesperem. O ódio desaparecerá. Os ditadores serão derrotados e o poder que do povo tiraram há de retornar ao povo. Não vos entregueis a esses ditadores brutais, que vos desprezam, que vos escravizam, que vos dizem o que fazer, o que pensar e o que sentir. Que vos tratam como gado humano e vos utilizam como bala de canhão. Vocês não são máquinas, seres humanos é o que são, e têm o amor da humanidade em vossos corações. Não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. Vós, o povo, tendes o poder de criar as máquinas, o poder de criar a felicidade. Vós, o povo, tendes o poder de tornar essa vida livre e bela. Vamos nos unir e usar esse poder para lutar por um mundo novo. Um mundo bom que a todos assegure trabalho, que dê futuro aos mais jovens e segurança aos mais velhos. Mas é pelas promessas de tais coisas que desalmados têm subido ao poder. Mas eles mentem, não cumprem o que prometem e jamais cumprirão. Vamos lutar para que essas promessas sejam cumpridas. Vamos libertar o mundo. Vamos lutar para acabar com as fronteiras, dar fim ao ódio, à ganância e à intolerância. Lutemos por um mundo de razão. Um mundo em que a ciência e o progresso conduzam todos à felicidade. Em nome da democracia, vamos todos nos unir. Bom, pessoal, chegamos ao fim da palestra. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, que tenha aberto a cabeça de vocês para muitas coisas. A minha ideia com a palestra aqui era que além de mostrar a história, eu pudesse fazer isso que eu fiz, de pegar trechos de filmes e ir mostrando para vocês e decupando, né, piada a piada, para a gente ir entendendo. E é interessante que, se vocês agora, né, forem escrever alguma coisa, vocês podem se basear nessas referências que eu passei para vocês. Se vocês que são atores e estão vendo, um dia vocês vão fazer uma queda, por que não fazer com a perna, né? Valorizar essa queda? Entre outras piadas, né, que eu mostrei aqui para vocês, entre outras técnicas.
a questão de como ele criava, né? É interessante a gente ter essa visão também de como funcionava a cabeça dele, de como ele conseguiu inovar tanto. Eu quis trazer para vocês essa questão também dele, que sempre me fez pensar muito, né, sobre por que ele não aceitou logo o cinema falado, né? Então a gente entendeu um pouco mais da personalidade dele. Quis trazer isso para vocês. Mas é isso, galera. Vou deixar meus contatos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, tá aí meu Instagram, meu LinkedIn, que são as redes que eu mais uso. Esse é o meu blog, adriano.com. Nele eu posto coisas sobre roteiro, cinema, mais ou menos essa decupagem que eu fiz aqui em filmes do Chaplin, eu faço em outros filmes também. Eu gosto de pegar, às vezes, um filme e analisar ele, analisar o roteiro, quais são os pontos de virada, isso me ajuda a entender mais a estrutura, né? Trabalhando como um roteirista, isso me ajuda muito a entender como funcionam as estruturas das histórias. Tem alguns filmes do Chaplin lá, algumas das coisas que vocês viram aqui vai estar lá também. Então, se vocês quiserem entrar em contato, quiserem dar uma olhada, é só chamar. Queria agradecer a você que ficou até agora assistindo, fico muito feliz, espero que eu tenha contribuído com você. E qualquer coisa é só chamar. Até mais.